sequência não converge. Tá? Agora vamos demonstrar isso usando o quê? Usando as definições, tá? E as proposições. Bem, Xn é limitada. Primeira coisa é a seguinte: Xn tem-se Xn claramente limitada, né? Tá? Xn limitado. Aí, rigorosamente falando, eu escrevo logo, mais infinito não é limite de Xn, tá certo? Mais infinito não é limite de Xn, claramente, porque se mais infinito não fosse o limite, ela seria, tá? Ela não seria limitada superiormente, mas ela é limitada, entendeu? E menos infinito não é limite de Xn. Tá? Estou sendo bem rigoroso na demonstração. Porque se mais infinito fosse o seu limite, ela não seria limitada superiormente, mas ela é limitada. Se menos infinito fosse o seu limite, ela não seria limitada inferiormente, mas ela é limitada. Então, mais infinito. Agora resta supor que o limite seja um número real. Tá? Suponha a existência de L real, tal que, supõe a existência de L real, tal que o L seja limite de Xn, com N tendo mais a infinito. Suponha a existência disso aqui. Eu vou chegar a um absurdo. Como? Daí existe N0, se o L é limite de Xn com N infinito, existe N0 pertencente a Nk, é o que diz a definição, tal que N maior do que N0 implica Xn menos L menor que 1/2, por exemplo. Tá certo? Assim eu tenho a seguinte sequência de igualdades e desigualdades. Assim eu consigo o seguinte. Sabe quem é 2? 2 é a diferença entre o x n0 mais 1 e o x n0 mais 2. Isto por quê? Porque os dois têm paridades distintas. Um é par, o outro é ímpar. Então, quando pegar essa diferença, ou dá menos 2 ou dá 2. Portanto, o módulo dá 2. Mas isso aqui, quem é? Isso aqui é o xn0 mais 1 menos L, mais L menos x n0 mais 2. E aí eu uso a desigualdade triangular. A desigualdade triangular dá o quê? Dá que isso aqui é menor que ou igual a xn0 mais 1 menos L, mais L menos x n0 mais 2. Acontece que esses dois índices aqui são maiores do que n0. E se eles são maiores do que n0, a diferença, essa diferença aqui é menor do que 1/2, essa diferença também é menor do que 1/2, que dá 1. E aqui eu chego que 2 é menor do que 1, o que é um absurdo. O que é um absurdo.
Eu fui por esse caminho porque eu não falei de subsequência, tá? Não falei de subsequência porque eu podia demonstrar que não existe esse limite por um outro, que é um absurdo. Esse absurdo proveio de onde? De supor que L, existe um número real tal que L é o limite de Xn. Portanto, não existe L real tal que o L é o limite de Xn com N tendendo a mais infinito. Então o limite não é mais infinito, nem é menos infinito, nem é um número real, ou seja, o limite dessa sequência aqui não existe. Eu podia dar uma demonstração usando um outro fato, de que se uma sequência converge, ou seja, se o seu limite é um número real L, toda subsequência sua tem o mesmo limite L. Tá? E aí o argumento é, eu pego a subsequência dos pares, o limite é 1. A subsequência dos ímpares, o limite é menos 1. Então se a sequência convergisse, menos 1 seria igual a 1, que seria o limite. Outro absurdo, tá? Mas eu fui por aqui porque eu não dei esse resultado, nem vou mencioná-lo. Tá? Aqui. Entendido? Então esse é o caminho usando a definição, a demonstração por absurdo, que essa sequência não tem limite. O limite nem é mais infinito, nem é menos infinito, nem é um número real. Tá certo? Pronto, por hoje tá bom, garoto. Pode fechar aí. Desliga aí.